Pessoal, aqui nós temos o retificador de onda completa em ponte, né? Ele é composto pela nossa tensão de entrada, para pegar o lápis, nossa tensão aqui de entrada, que nós chamamos de VS, 4 diodo D1, D2, D3 e D4. Né? E essa é a configuração do nosso retificador em ponte. Né? Nós chamamos em ponte porque aqui nós temos 2 braços, 2 pernas, depende da literatura que você estiver lendo, onde ele é composto por 2 diodos em série. E cada terminal da minha fonte é ligada no centro desse braço. Então, como é que fica o funcionamento desse retificador? Como sempre, nós vamos analisar o processo em 2 etapas, na etapa do semiciclo positivo e na etapa do semiciclo negativo. No semiciclo positivo, a minha tensão da minha fonte vai ter essa polaridade, mais, menos. Então, sempre lembrando para vocês, eu tenho aqui meu diodo e a análise que a gente faz para saber se ele está conduzindo ou bloqueando é a gente olhar a polaridade, né? Quanto maior a polaridade no anodo, então significa dizer que ele vai conduzir, né? Quanto menor a polaridade no anodo, é que ele vai bloquear. Então, que seria a mesma coisa de ter negativo no cátodo ou positivo no cátodo, que é a nossa tensão reversa e a nossa tensão direta, né? Então, com esse positivo aqui nesse ponto, né, observe que, vou até mudar de cor, né? Aqui eu tenho uma tensão positiva no anodo, e em relação ao diodo D3, por exemplo, eu tenho uma tensão positiva no cátodo, né? Então, o que é que vai acontecer? No semiciclo positivo, esse diodo que tem a tensão positiva, ele vai conduzir, então por isso que ele está aqui, e o meu diodo D3 vai bloquear, ele vai sumir, né? Já nesse ponto aqui, eu tenho uma tensão negativa, então eu vou ter uma tensão negativa no anodo, ou seja, ele vai bloquear, e uma tensão negativa no meu cátodo, então significa dizer que ele vai conduzir. Então o diodo D1 conduz, o diodo D2 bloqueia, o diodo D3 bloqueia e o diodo D4 conduz. Tem ficado D lá não. Então eu vou ter esse formato. Então, seguindo essa polaridade positiva e negativa do meu semiciclo positivo, então esse positivo vem aqui para cima da minha carga, e esse negativo vem aqui para baixo da minha carga. Ou seja, então a minha tensão V0 fica exatamente igual à minha tensão Vs, que é a minha tensão de entrada. No semiciclo negativo, vou fazer de vermelho, a polaridade é menos mais. Então aqui eu vou ter o menos. Então eu vou ter o menos no anodo, então esse diodo D1 vai bloquear, por isso que ele não está aqui. E o diodo D3 vai conduzir, porque eu tenho uma tensão negativa no meu cátodo. Olha, tensão negativa no meu cátodo, que significa conduz. Então, esse diodo D3 ele vai conduzir, é o que está aqui. No outro braço, eu tenho o meu positivo no semiciclo negativo, é meu positivo estará aqui. Então, eu vou ter positivo no meu cátodo, bloqueia. Então, meu diodo D4 vai estar bloqueado, por isso que ele não está aqui. E meu positivo no meu anodo conduz. Então, esse diodo aqui vai conduzir, que é o meu diodo D2. Então, fazendo o caminho da minha polaridade, no semiciclo negativo, a polaridade instantânea da minha fonte é essa. Então, esse positivo vai vir para cá. E o meu negativo vai seguir esse caminho e vai vir para cá. Ou seja, então a minha tensão na minha carga continua sendo positiva. Então, por isso que aqui a gente diz que ele é igual a menos Vs, minha tensão de entrada. Por que esse menos? Porque a minha referência da minha fonte, observe que a referência da minha fonte é aqui em cima. E o positivo da minha fonte vai estar lá embaixo. Então, eu tenho uma tensão inversa. É assim que funciona o modelo do nosso retificador em ponte. Realizando a simulação aqui, eu tenho o desenho do meu retificador. Aqui eu tenho só as medições para eu poder analisar. Então, nesse primeiro osciloscópio, eu vou ter as minhas tensões. Então, eu tenho a tensão da minha carga, que é o azul claro, a minha tensão da fonte, que é o vermelho, né? Em verde é a minha tensão no meu diodo D2, D1, em roxo é a tensão no meu diodo D2. Então, observa aqui, no semiciclo positivo, nessa primeira, deixa eu diminuir aqui a relação do tempo para ficar melhor.
no primeiro semiciclo positivo aqui, ó, no semiciclo positivo. Então, no semiciclo positivo, o meu diodo D1 conduz, então a tensão nele é 0, e o meu diodo D2 recebe a tensão reversa. Que tensão reversa é essa? Vamos lá. Então, no meu semiciclo positivo, se eu tenho essa condução, observe que a tensão nesse ponto aqui, nesse meu diodo, né? Nesse meu diodo, é o positivo da minha fonte, é essa minha referência, e essa tensão aqui é o negativo da minha fonte, porque esse diodo aqui está conduzindo, tá vendo? Ó? Então esse negativo vem para cá, esse ponto aqui é negativo. Então em cima do meu diodo D2, eu tenho a tensão reversa da minha fonte. Por que eu digo tensão reversa? Porque a polaridade em cima do meu diodo está mais em cima, menos embaixo. Só que a minha medição do diodo, lembre, a medição é do anodo para o catodo. Então, se eu for fazer uma medição aqui nesse meu diodo, eu tenho que botar o meu positivo aqui no meu anodo e a minha referência aqui no meu catodo. E aqui a tensão está inversa, ou seja, então quer dizer que a tensão está negativa em relação ao formato que a gente mede, tá ok? Então é por isso que a tensão é negativa. E qual é o valor aqui máximo de tensão reversa em cima do meu diodo? A tensão da fonte, como nós vimos. Então eu tenho a tensão da fonte em cima desse meu diodo. No semiciclo negativo, ó, no meu semiciclo negativo, o meu diodo D1 bloqueia e o D2 conduz, né? Então por isso que a tensão é 0. E lembra que eu falei no semiciclo negativo. Apesar da minha fonte estar com uma tensão negativa, a tensão na minha carga ela é positiva. Por que ela é positiva? Né? Porque eu mudo a minha referência. Né? A minha medição está aqui, a minha referência da minha carga, que está junto com positivo. Então eu vou ter uma tensão positiva. Está aqui a referência da minha fonte, que ela está associada ao sinal negativo. Então é uma tensão reversa. Por isso que a minha equação eu sempre escrevo V0 é igual a menos Vs, porque é o oposto da minha tensão Vs. Tá ok? Então aqui eu tenho o meu funcionamento. Aqui a minha corrente do mesmo jeito. Ó, eu vou ter no meu circuito, eu vou ter a corrente que passa no diodo D1, a corrente que passa nesse outro braço, a corrente que passa no diodo D1 é a que vai para a carga. E a corrente que passa no diodo D2 é a que vai para a carga, só que no outro semiciclo. Então aqui do mesmo jeito. Se eu analisar esse nó, eu tenho uma corrente aqui do meu diodo D1, vou escrever aqui, só botar o lápis. Eu tenho aqui a corrente do meu diodo D1, a minha corrente do meu diodo D1, que chega nesse nó, a corrente do meu diodo D2, que chega nesse nó, se soma e aqui passa a corrente da minha carga. Então, em vermelho eu tenho a corrente da minha carga, que é igual à corrente do meu diodo no semiciclo positivo, e que é igual à minha corrente no meu diodo D2 no semiciclo negativo. Se eu somar essa azul com essa verde, eu tenho justamente o meu sinal vermelho. E aí, como a gente fez no outro transformador, que era de onda completa do meu outro retificador, que era de onda completa com transformador de TEP central, nós vamos inserir aqui na nossa simulação uma carga RL. Então, observa aqui o nosso formato, né? Opa, aqui. Então, eu vou colocar esse indutor e vamos ver o que acontece. Então, ao colocar o meu indutor, preciso simular aqui de novo. Pronto. Observe que, da mesma forma, o formato da minha tensão não alterou. Esse osciloscópio aqui nem mudou de figura. Mas o que aconteceu foi com a minha corrente. A minha corrente não toca mais no zero. Ela tende a manter um valor constante. E aí segue todo aquele exemplo que a gente viu na outra aula. Então, carga RL e carga R, em termos de tensão, eu tenho a mesma tensão RMS, eu tenho a mesma tensão média em cima da carga. Quando a gente observa a corrente, em termos de valor médio, eu tenho a mesma corrente média na minha carga R, a mesma corrente média na minha carga RL. Só que o valor RMS, ele altera, porque na minha carga RL, só resistiva, a minha corrente toca no zero e volta, igual a minha tensão. E na minha carga indutiva, o indutor faz com que essa corrente tente a se manter cada vez mais constante. E quando a nossa carga é RL, nós usamos uma aproximação de dizer que a minha corrente RMS na carga RL é aproximadamente igual ao valor da minha corrente média.